Pedro Paulo, o senhor foi juiz federal no Acre entre 1988 e 1994. Exatamente. Naquele período, muita gente foi contratada sem concurso público. E hoje o Acre, a Procuradoria-Geral do Estado, advogados e o próprio governo se esforçam, juntamente com parlamentares, para manter estes servidores em seus cargos. A primeira pergunta que eu lhe faço é, para aqueles contratados até 1988, muitos deles já prestes a se aposentar, outros que já se aposentaram, podem ficar tranquilos? Podem ficar tranquilos, porque a Constituição, ela, a partir de 5 de outubro de 1988, depois de sua promulgação, ela fez uma ressalva que nós chamamos dos direitos e garantias individuais, e num dos dispositivos, ela fala na garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Então, até 1988, ainda que alguns milhares de funcionários, não só no estado do Acre, mas em todo o Brasil, não tivessem sido concursados, tivessem a sua admissão sem o devido concurso, mas estando ali... Desempenhando suas funções. Desempenhando suas funções e no interesse da coisa pública. Então, a Constituição fez uma ressalva, daqui para trás, todos estão... É o direito adquirido. É o direito adquirido. O ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito. E nisso, muitos órgãos federais, universidades federais, órgãos de autarquias federais e outros órgãos, todos ampararam aqueles servidores que estavam servindo à administração pública, não só federal, como estadual ou municipal. E olha que coisa interessante, esses daí estariam tranquilamente. E não, eu diria também que os demais estariam tranquilos. Os contratados a partir de 88. 5 de outubro de 88? Isso. Porque também ficariam? Quer me parecer que a contratação vai até 1994. Pois bem, de 88 a 94 nós temos uma espécie de uma vacância aí, não diria vacância, mas de um termo de praticamente 6 anos. 6 anos. Pois bem, então daí nós teríamos cerca de 3 a 3.500, quase, eu não sei... Cerca de 3 a 4 mil servidores. Vamos arredondar para 4 mil servidores nesta situação. Nessa situação de não concurso. Nós temos, eu vejo aí, todos eles foram contratados e estão desempenhando suas funções de boa fé, tanto por parte dos organismos da administração pública estadual, ou seja, municipal, ou seja, das autarquias estaduais ou municipais, ou órgãos públicos em geral. Legislativo, judiciário e até mesmo o executivo. Então, essas pessoas têm ainda uma defesa para elas. Aliás, tem mais de uma defesa. Quais são essas defesas? A primeira delas seria o governo demonstrar a necessidade do serviço público e pelas quais essas pessoas foram contratadas. Primeiro, do mesmo jeito... Cabe, então, ao governo fazer esse levantamento. Exatamente. O governo faz um levantamento... E cabe à PGE fazer isso, doutor? A Procuradoria-Geral do Estado. É quem é responsável por esse levantamento. Exatamente. A Procuradoria, inclusive, é responsável pela defesa do Estado. Perfeito. Da coisa pública, do erário público, inclusive, de tudo que tem interesse no Estado. Então, é a Procuradoria-Geral do Estado, dentro das suas atribuições constitucionais, e que a Constituição fala sobre, a Constituição estadual. Perfeito. Fala sobre isso. Então, o primeiro passo é demonstrar essa necessidade. O segundo passo é que eu sempre digo, quando eu comparo por exemplo, no processo licitatório, nós temos vários tipos de licitações públicas. Nós temos carta convite, vai dizendo. Pregão presencial. Concorrência. E vários outros. Pois e a licitação pública. Perfeito. Então, nós temos uma vazão na legislação do processo licitatório que fala sobre o interesse e a necessidade do serviço público. Quando a contratação, por exemplo, de um artista, que só ele pode fazer determinado serviço, como a contratação
de Michelangelo para pintar a Capela Sistina. De um advogado especializado numa área. Exato. Ou qualquer um coisa engenheiro especializado. Sim, exatamente. Então, se o Estado demonstra que essas pessoas são necessárias ao serviço público e há uma blindagem para que essas pessoas figurem como quase um enquadramento, como se deu na Lei 4.070 do transformando o território em Estado, o que acontece? O Estado pode muito bem, se houver uma blindagem disso ainda, o Estado ainda tem uma terceira saída, que seria a contratação ad tempore. E como é essa contratação? A contratação ad tempore, poderá se estender ao longo de 5 anos. O Estado pode demonstrar que essas pessoas são pessoas que úteis ao serviço público. Então, o Estado, o que faz? Faz uma contratação ad tempore, de 5 anos, e quando estiver para cessar esses 5 anos, ele pode prorrogar por outro tanto. E nessas assim, prorrogações... indefinidamente. E não só indefinidamente, porque o Estado tem uma previdência social estadual. Exato. Então, quem vai arcar... O Acre Previdência. O Acre Previdência. Então, quem vai arcar com esse ônus, com o tempo de aposentadoria dessas pessoas... É o próprio Estado. É o próprio Estado. E não o INSS. Não, e não o INSS. Então, o que acontece? Se o Estado tem uma previdência praticamente privada do próprio Estado, que é uma previdência pública, mas é do Estado, né? O Estado tem a sua soberania, a sua independência também, porque senão não seria um Estado federado. Perfeito. Não haveria uma confederação. Se tudo dependesse da Constituição Federal e o Estado não tivesse poderes próprios, individuais, autônomos, nós não teríamos uma Constituição estadual. Mas olha só, hoje... Então, o que acontece? Deixa eu só concluir. Conclua. A quarta vazão que o Estado teria. O Estado poderia fazer contratações pro tempore, né, de tal forma que essas pessoas contratadas ao longo de 88 a 94, praticamente todas têm já pelo menos 20, 25 anos de serviço. Se ele contrata por mais 5 anos, e essas pessoas vêm recolhendo normalmente a Previdência, se não vêm recolhendo, paguem a Previdência, complementem o pagamento da Previdência, para que amanhã ou depois eles possam ficar garantidos no seu salário, na sua remuneração mensal. O Estado teria uma quarta saída. E é aí que eu vejo que a independência o Estado tem seus órgãos estaduais e ele tem mecanismos de procedimentos bastantes para que possam esses mecanismos salvaguardar o interesse não só da administração, mas também do servidor público, porque o Estado não pode desempregá-los. Mesmo que o ministro relator da matéria no Supremo, Dias Toffoli, tenha considerado ilegal, inconstitucional, a lei na Lei que os regularizava, entre aspas, no Estado, e hoje esse processo está na fase de modulação no Supremo, sim, ainda assim caberiam essas alternativas? Caberiam, porque o Estado tem que demonstrar essas fases que eu estou acabando de falar. O senhor, na verdade, está dando uma consultoria aqui para a PGE. Não deixa de ser. Não sei se é consultoria, porque eu sei da boa vontade da administração pública estadual. De resguardar esses servidores. Porque não é possível você deixar 11 mil pessoas, né? Ou que seja 4 mil pessoas, né? 11 mil ou 4 mil pessoas desempregadas. Isso não é possível. Seria um caos no Estado. Seria um caos. O Estado, eu tenho um carinho tão grande pelo Acre, que quando eu vi essa notícia, de pronto eu já fiz uma pesquisa e disse, não, existem saídas para o Acre. Quais? Olha só. Existem essas e essas saídas. Então, é questão de você saber conseguir mexer nesses procedimentos. Qual o procedimento mais consentâneo com a legalidade? Ora, a Constituição de 88, Constituição Federal, ela fez uma ressalva para os servidores públicos federais, para os servidores públicos de autarquias federais, todos os órgãos federais tiveram os seus servidores vinculados, praticamente amparados pela Constituição com a garantia do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Ora,
Quando veio a Constituição, a medida, o projeto de emenda à Constituição estadual, que foi em 2005? Que foi em 2005, na Lu Gouveia? da minha... Eu tenho o maior respeito pela Ana Lu. Hoje conselheira do eu TCE. Eu sei, não é que ela não... nem que ela não fosse conselheira, porque ela sempre foi uma moça aguerrida, uma moça batalhadora pela causa pública, pelo interesse público. Então, não estou fazendo nenhuma campanha aqui para a Ana Lu, nem ela nem sabe disso, que eu estou aqui falando no nome dela. Respeito até a ausência dela. Com certeza a Ana Lu deve estar assistindo agora. Foi bem, mas ela fez com um bom propósito, de boa fé. Ela viu que esse pessoal precisava ser amparado. Então, se o Estado tem a sua Constituição estadual, e já vinha com esse... Olha, o Estado já vinha com... O Supremo precisa conhecer que o Estado já vinha, o erário público já vinha suportando o pagamento dessas pessoas ao longo dos anos, ao longo de até 94. Antes mesmo de 88, o Estado vinha amparando essas pessoas. Pode ter sido em 1970, 1980, não sei qual é o tempo. Então, até 94. Então o que o senhor acha que tem... Até 2005, o Estado vinha suportando esse pagamento. Por que retirá-los agora, quando o Estado precisa dessas pessoas? E outra coisa, o Estado pode invocar não só o interesse público, nesse momento, e dizer, mas isso é uma questão de legalidade, o doutor Pedro está sendo... Eu não sou advogado de nenhuma... Veio bater um papo conosco. Veio bater um papo. Com certeza. Só que é claro que vamos aproveitar e vamos questionar sobre isso. Só que eu estou verificando... Conhecedor do tema. Só que eu estou verificando que é uma situação que não precisa se alardear, se espantar com isso. É da regra do jogo do Supremo dizer, olha, isso aqui é ilegal. É inconstitucional. É inconstitucional. Mas não é ilegal, não é ilegal, é inconstitucional. Ilegal é uma coisa. Inconstitucional é outra. E inconstitucional é outra. Inconstitucional é quando não está consentâneo com a Constituição. Ilegal quando está fora da lei. Fora da lei. Está fora da lei ou contra a lei, contrário à lei. Não é o caso. Então, o que acontece? Tem saída para esses servidores. Mas claro que tem saída. E quem vai ter que demonstrar a saída são os advogados do Estado. Quais são os advogados? São os procuradores. Do Estado, representados pelo Procurador-Geral do Estado. Sem dúvida.